Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra do dia 4 de maio de 2020, quarta semana da Páscoa. Nossa, tô querendo que chegue o tempo comum, né? Mas estamos no tempo pascal. A cor litúrgica vai ser a branca hoje. Nós vamos lembrar também de São Pelegrino. Existem algumas histórias muito interessantes sobre São Pelegrino. Uma delas parece que ele tinha uma doença na perna e ele se recusava a sentar-se como uma forma de penitência. É interessante a gente estar observando essas questões de alguns santos que faziam grandes penitências, né? Santa Faustina também fazia, Santa Teresinha acho que fazia também. E hoje em dia, né, devido a uma popularização do pecado, a gente acha um absurdo esse tipo de atitudes. O que eu quero dizer? Para o homem de hoje, para a mulher de hoje, para a criança de hoje, é um absurdo fazer penitência de comida, de se usar de uma dor corporal, uma ferida, uma chaga, e não oferecer essa dor, essa doença na cruz de Cristo como oferta de conversão dos pecadores e da nossa própria conversão. Por quê? Desculpa, mas infelizmente é a omissão também de alguns sacerdotes. Isso é uma crítica mesmo, não estou falando mal de padre em específico, mas eu não vejo nenhum padre atualmente que fale, pegue efetivamente sua cruz, né, coloque nas chagas de Cristo para a expiação dos seus pecados, que foi o que Santa Jacinta fez, principalmente, é uma das pastorzinhas, né, da aparição de Nossa Senhora de Fátima. E aí nós que vivemos esse tempo em que causa estranheza esse tipo de penitência, como foi o caso de São Pelegrino, que se não me engano foi essa situação que ele passou, o que pouca gente entende é que a partir do nosso padecimento pode virar um sofrimento para a glória de Deus, porque tudo que nós colocamos na carne, se for prazer, pode nos causar a ida para o inferno, nossa condenação, e se nós aceitamos a dor e ainda ofertamos sem ser sadomasoquistas, lógico, né? Mas qualquer corte, qualquer doença, uma situação, e a gente coloca pela conversão dos pecadores, isso não será deixado de lado aos olhos do Senhor Jesus, né? Então, essa questão, por que sofremos? Por que não podemos ter um pouco de paz na Terra? Porque aqui é como se fosse um test drive, a caminho ou do céu ou do inferno, você escolhe. Né? Então, tem gente que gosta de ouvir muitas promessas, aparições, profecias, mas ninguém está disposto a ver a biografia de um santo que padeceu na carne, a ponto de ser mártir, a ponto de de doar a sua dor, ficar com chagas, com doenças e partir feliz rumo ao céu, né? Então, até porque quem dá esse discernimento é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá fortaleza para que o santo, verdadeiramente santo, suporte o martírio mais martírio doloroso possível, né? Às vezes uma pessoa muito do mundo, muito apegada às coisas do mundo, como também já fui, não entendia como que 90%, 99% dos apóstolos de Cristo passaram por tantos martírios, com exceção de São João, evangelista, né, que morreu de velhinho. Eu tenho lá minhas teorias. Mas enfim, não vem ao caso. Mas assim, a maioria dos apóstolos foi depelado, decapitado, crucificado de cabeça para baixo, foi crucificado em forma de X, de quadrado, não importa. Sofreram, padeceram em nome de Cristo. E tiveram coragem e fortaleza de morrer em nome dele, né? Então vamos ter esse discernimento no dia de hoje para estarmos firmes na fé e sempre lembrarmos que sem o apoio do Consolador, do Espírito Vivificador,
do Santo Espírito Santo em nossa vida, nada podemos nem glorificar a Deus, nem acreditar e declarar que Jesus é nosso Senhor e Salvador, porque pelas nossas forças humanas nada conseguimos, né? Outra coisa muito importante também, que eu gostaria de deixar aqui pontuado, nessas leituras dessa semana, né, principalmente essas semanas do tempo pascal, Jesus fala: eu sou o pão e pão da vida, eu sou a água viva, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor. Aí eu tenho que dar realmente um breve testemunho. Na época que eu encarei, que eu fiquei imersa nessa questão da nova era, esses negócios de meditação e essas coisas de autoafirmação, desculpa, mas eu tenho que também dar uma bicuda aí no povo que gosta do coaching. Essas coisas meio poder do subconsciente, sabe como? Eles usam, quem é do esoterismo e muitas coisas ligadas a essas coisas da nova era, se usa muito que nós, pessoas comuns, usemos o termo eu sou eficaz, eu sou bonita, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Mas eu cheguei num ponto recentemente, né, lendo as escrituras e o evangelho, que o único que tem o direito de dizer eu sou, com a boca cheia, é o Senhor Jesus. E eu vou explicar pela minha teoria o porquê. E isso cai por terra, né? Só que lógico, você tem que fazer uma experiência também de abandonar esse tipo de coisa, né? Não que você não possa dizer, não, eu sou capaz disso, mas falar com humildade de coração, né? Eu sou capaz de fazer tal coisa, mas não dizer autoafirmativamente que eu sou a luz, eu sou o iluminado, eu sou o mestre, como se fosse ocupar o lugar de Jesus, pobre coitado, pobre de nós. Por que eu falei da frase poder do subconsciente? Porque tem um livro aí, tá? Que é muito conhecido, né? Vocês devem conhecer. Só que vocês têm que entender quem foi o mestre desse autor. Inclusive, esse livro, O Poder do Subconsciente, vendeu milhares, milhares e milhares de edições. Se você nunca ouviu falar, só procure a resenha, não compre, não queira ler. Porque é interessante observarmos uma coisa. O mestre desse autor, o Murphy, foi um outro cidadão chamado Fox. Não sei se é J. Fox. E eu fui atrás desses livros, porque uma coisa que eu aprendi é: procure saber quem que foi o professor ou mestre da pessoa que você está lendo. Então, se eu estou lendo um filósofo, com quem que ele conversou, com quem que ele se inspirou? Porque todos nós temos uma base acadêmica, uma base filosófica, uma base historiográfica, uma base, não importa. Se você é médico, você segue a linha de algum outro médico. Né? Se você é cirurgião, você segue a orientação de alguém. Se eu sou historiador, eu sigo a escola historiográfica de um grupo de professores ou de uma linha de ideias de tal geração e X e tal. Isso acontece em qualquer disciplina e qualquer profissão. Mesmo você carpinteiro, aprendeu com o seu pai, seu Antônio. Também é o método do seu Antônio Silva. Pronto. Mas é o método de alguém. E assim vai. Então, esse autor, o Fox, por incrível que pareça, se não me engano era pastor, e ele se usava muito dessas afirmações. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, indiscriminadamente. E aí me vem essa situação de que dentro da linguagem hebraica, o eu sou tem um poder muito grande, só que eu não me aprofundei e nem quero me aprofundar mais, né? Deus me livre. E outra coisa interessante dentro da linha da nova era, dessa questão do esoterismo, é que se falava muito de que somos seres capazes de fazer a ascensão. Mas o único que fez ascensão é Jesus, porque nem Nossa Senhora fez ascensão, ela fez a assunção. Ou seja, não pelos méritos e poder humanos de Nossa Senhora ela subiu aos céus. Quem fez foi por intermédio do seu divino Filho, que quis ela inteirinha lá no céu. Então, se você é uma pessoa ligada a coisas esotéricas, como já me aconteceu com uma ex-freira aqui, que fez parte de um grupo de oração, encabeçando um grupo de oração,
Se você é desse tipo que vai buscar passe em não sei aonde, não sei do que, para onde vai e ainda enfia o pé na igreja, primeira coisa, vai limpar teus pés sujos. Abandona isso. Isso eu digo de carteirinha, tá? E pessoa que começa a falar, que se autoafirme que tudo vai dar certo. Ótimo, então vamos pedir o fim da pandemia, vamos ver se amanhã, dia 5 de maio, tudo isso acabe e voltemos ao normal, né? Deixa de ser arrogante, gente. Para com isso. Tem gente que acha que, sabe, realmente eu não gosto desse negócio de coaching. De introjetar coisa na cabeça, sendo que agora resolva você essa situação. Você consegue abrir todo o comércio, você consegue dar saúde para o povo, você consegue dar vida para o povo, fazer ascensão. Cuidado! Essas coisas que vêm muito fáceis, na verdade você tem que buscar o fundo, descobrir da onde que esse povo bebeu. E você vai descobrir que é tudo daí, ó, poder do inconsciente, não sei o que aí do eu sou. Muitas linhas do esoterismo falam muito desse negócio de eu sou e ascensão, ascensão, mestres ascensos, mestres ascensos. É, mas morrer na cruz ninguém foi, né? Nem foi São Pedro, que ficou com culpa por ter negado Cristo e ainda foi crucificado de cabeça para baixo a pedido dele. Porque ele não se sentiu digno de ser crucificado como o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tentou ser humilde, né? Ele buscou isso. E isso ninguém fez. Não se tornou nem o mínimo mártir. Não fez uma penitência que lhe causou pneumonia. Eu me perguntava por que Santa Teresinha morreu de pneumonia, por que Santa Faustina morreu também com problema no pulmão, de tanto jejum que fazia. Valeu a pena? Sim, hoje eu digo sim, valeu muito a pena. Muito. Ela tá lá e nós aqui. Então até eu chegar lá e você também chegar lá, temos que repensar essa questão das penitências. Então eu sugiro que você busque a verdadeira história de São Pelegrino, que se não me engano é isso que eu estou contando. Sabe? Essas coisas muito bonitinha, floreadinha demais, é o fim da picada, gente. E depois tem gente que reclama que é católico e vai querer provar que o curso de coaching que eu fiz é válido. Vai estudar a fundo para você ver onde é que esses professor bebeu. Bebeu no sentido de onde que veio pegar isso? Porque se for para pegar do presente para cá, é muito fácil, tudo é bonito. Tudo é lindo, maravilhoso. Depois você descobre que o negócio tem raiz pagã, idólatra, veio de povos aí que fazia sacrifício humano, né? Autoafirmações que na verdade tem fundo de filosofia esotérica cabalística, que é lá dos judeus, eles têm isso. Mas não cabe a nós saber. Numerologia também vem da cabala mística, tá? Mas eu não tô falando para você correr atrás. É que infelizmente eu meti o pé no lixo. E aí, até eu renunciar e entender que aquilo era uma coisa nada a ver, que não, eu não precisava ter aberto essas portas do conhecimento que depois se tornaram perdição, não é nem conhecimento inútil. Conseguiu ser pior que isso. Me abriu as portas do inferno para minha vida. E ainda nesse processo de purificação, de conversão, de renúncia, as pessoas não acreditam. E ainda eu tenho que ouvir dizer, da boca da mesma pessoa que falou que era reikiana lá, eu salvei uma pessoa da doença X. Olha só, a ex-freira queria me provar que era Jesus Cristo. Eu devia ter falado assim, se a senhora quer ser Jesus Cristo, vai lá se crucificar. Primeiro, seja julgada, condenada injustamente, seja flagelada, vai morrer na cruz. E ainda assim o seu sacrifício não vai ter valor, se não tiver Espírito Santo. A coisa mais horrível que eu ouvi de uma pessoa. Dizer que salvou alguém porque usou energia de reiki. Não estou dizendo que ela tem que ser banida da igreja. Ao contrário, acho que ela tem que ser orientada, né? Ou como diz um outro diretor espiritual meu, infelizmente tem pessoas meio desequilibradas no nosso meio, né? Ou, quer dizer, não falando nesses termos, ele falou assim, não, procure outra pessoa aqui do grupo tal, que faz no mesmo curso, que é uma pessoa extremamente equilibrada. Isso, quer dizer, transformou a outra em desequilibrada. E eu também já fui desequilibrado. Não vou mentir, né? Então são coisas assim que tem que pôr os pingos nos is. Modismo na Igreja Católica, primeira coisa, me cheira a duas coisas. Primeiro, não faz a experiência com a palavra de Deus. E segundo, não faz experiência nem com Jesus Cristo. Eu não sei nem o que está fazendo na Igreja Católica.
Por que que eu sinto sempre alguns padres tradicionalistas, tipo o padre Paulo Ricardo? Eu vejo o homem se, eu ia falar descabelando no púlpito, né? Não sei como é que é o nome lá quando ele faz a homilia. Quem procurar direitinho vai descobrir que o padre Paulo Ricardo está disponibilizando homilias. Alguém está gravando e está disponibilizando, mas não está no nome do padre Paulo Ricardo. O padre Paulo Ricardo tem o seu canal, ele faz a gravação, tudo, mas tem alguém que está gravando só o momento da missa lá da homilia. E o homem tá nervoso, gente. E tem que estar mesmo, porque virou uma bagunça o planeta. Nós vivemos popularmente o pecado. Todos os pecados capitais, todos, sem exceção, de uma forma assim, nada a ver, do tipo, tanto faz, tanto fez a minha vida, né? E não estamos nem aí se a gente vai parar no inferno, porque a verdade é essa. Por que que a gente não tem santos agora, modernos? É muito difícil. Porque a pessoa, o jovem, não está aberto a abrir mão das coisas do mundo. Por isso que tem um santo lá, quer dizer, o menino está em vias de ser santo, está nesse processo, que é São Guido. Ó, eu já estou dando o título dele, São Guido. É Guido, o menino. Era um jovem. Ele queria ser médico, mas ao mesmo tempo ele queria ser padre. E ele conseguiu, ele estava indo nesse caminho. E era surfista. Só que infelizmente ele se afogou, né? Houve uma tragédia, não deu tempo. E era muito estimado pelos moradores de rua lá na cidade do Rio de Janeiro. E esse menino Guido, ele tá com o processo em aberto, né? E esse é um santo moderno, um dos santos bem modernos, assim. E tem outros, né? Então tem que ter disponibilidade, mesmo com a gente, com nossas fragilidades, mas, sabe, evitarmos de cair em coisas cheias de modas, porque não tem caminho fácil. Assim como rezar o terço, você não dá para rezar sentado, você tem que fazer a penitência do ajoelhamento no terço, você não precisa gravar ajoelhado, né? E aí também não. O que eu vejo, que dá para perceber que as pessoas estão, a gente pressupõe que estão ajoelhadas, é porque eles focam o vídeo numa imagem de Nossa Senhora e vai embora, né? Mas o correto é rezar o terço ajoelhado. E isso, quem dá o testemunho, é Santa Maria Margarida Alacoque, no livro Autobiografia. Porque eu tinha ouvido falar disso, mas eu não sabia identificar quem que era a santa. E como eu tenho um livro, eu estava lendo as partes da autobiografia dela, aquela da vidente do Sagrado Coração de Jesus, e ela naquela época, naquele tempo, ela, não sei por que foi rezar o terço sentada, ela levou uma reprimenda de Nossa Senhora. E aquilo ficou grudado na minha cabeça. Então, quando eu posso, eu faço de pé ou eu faço não sentada, né? Eu faço de joelhos. Logicamente, né, às vezes acontece a gente faz sentado, mas a experiência do ajoelhamento com o terço é outra coisa. Então é algo importante fazer essa experiência também. Então sempre eu faço o convite. Claro que às vezes eu boto uns pitacão aqui, metendo o dedo na cara, né? Mas é porque às vezes dá raiva, né? Que nem tem gente que está muito abalado com as coisas aqui na política brasileira. As insanidades do nosso presidente. Insanidades mesmo. E diz que está sendo um cara democrático, a favor da Constituição. Eu duvido que ele conheça a Constituição. E é aquilo que eu já falei, se você, eu não sei se eu já apaguei o vídeo, mas eu vou falar. Quem votou no Bolsonaro, votou nele, não votou na família miliciana Bolsonaro, né? Não votou nos outros filhote dele. Votou nele. E ele não está se comportando como tal. Está agindo como o chefe da máfia, né? Tem condições um negócio desse. Faz o que quer, fala o que quer, coloca os ministros que quer e tamo aí a quantidade de mortos aí pela Covid-19, dizendo, e daí que morreu tantas pessoas? Isso que ele falou, não. O que ele falou antes? Que ia cuidar do povo, né? Chega em mim que eu cuido de vocês que estão aí sofrendo porque perderam seus parentes de Covid-19. E aí vira o outro dia e fala, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Um governante dizer, e daí? Ah, você fala mal do Bolsonaro. Ah, me prova então. O Lula era tão maluco, mas não chegou nesse tamanho de coisa. O Collor, gente, até o Collor atual, o Collor, tem medo do que está acontecendo. Isso que o Collor era playboy, né? Era envolvido com outras coisas. Era despreparado, mas não louco. Desse estado, não. Sabe? Falei no áudio anterior aí, acho que do momento oracional das vésperas, de ontem,
do César Maia. Não, tem nada a ver com o César Maia, é Rodrigo Maia, né? O cara da Câmara lá dos deputados. Então eu quero pedir desculpas, eu realmente troquei os nomes. Mas é que realmente chega a dar até um tilt na cabeça, tá? Então, se eu estou gastando meu tempo para falar isso, para dizer que Jesus, só Ele pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta em que as ovelhas devem entrar, é só Ele que usa essa afirmação. O que a gente pode dizer: eu posso fazer isso, eu tenho tal habilidade. Eu sou o fulano de tal. Depende do tom de voz e da forma como você fala o eu sou, né? E outra coisa é a questão também da ascensão. O único que fez ascensão é o Senhor Jesus. O resto é enganação, é mentira. Tá? Tá bom? Espero que me fiz entender. Principalmente esse povo muito ligado a essas coisas aí, esotérica aí, que coloca umas práticas de envio de energia, porque se a pessoa pesquisar direitinho, vai verificar que recebe orientações de espíritos. Eu não sei porque que o pessoal mete nessas coisas. O pessoal não faz estudo da palavra, gente. Nem no Evangelho, que me dirá o Antigo Testamento, né? Que proíbe essas coisas. Sabe? Então, esse papinho aí, não, porque você tem que fazer tal coisa, que você tem que fazer isso. Olha, a pessoa tem tanto título, eu faço a proposta. Comece a ler a palavra de Deus, mas particularmente procure um diretor espiritual super tradicionalista, ou seja, um padre daqueles de missa tridentina mesmo, da forma extraordinária, para você levar uma chapuletada na cara tap-tap, tá? Deixa de ser coisa e vai aprender um pouco. Faz experiência com humildade, faz por 6 meses para você ver como faz a diferença. Pede um encontro pessoal real com o verdadeiro Jesus, para você ver como não transforma. Mas é também interessante observar que é o próprio Deus Todo-Poderoso que chama as suas ovelhas, né? Isso a gente tem visto nas leituras anteriores e poucos padres têm tocado no assunto. Acho que eles não querem assustar o povo, né? Mas a gente também tem que ter essa abertura de dizer: Senhor, se eu não sou sua escolhida, pelo menos me escolha como essa alma penitente. Vai lá, pede. Deus é pai até para quem é ruim, para quem tem maldade. Lógico que a cobrança vai ser um pouco grande, a expiação é grande, mas isso a Deus vai dar a força necessária. Mas o importante é fazer o caminho inverso, para você ver a graça. Porque, no fundo, Deus vai usar de todos nós a seu bel prazer. Deus Todo-Poderoso vai nos usar. Somos instrumentos dele. Só que, infelizmente, alguns vão quebrar a cara bem no juízo final ou no juízo particular. E a quebração de cara vai ser grande, viu? Porque não vai ser cara, vai perder os dentes, vai perder tudo, até a alma, né? Tá bom? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está em Atos dos Apóstolos 11, versículos de 1 a 18. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então Pedro começou a contar-lhes ponto por ponto o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor. Porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. E isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. E nesse momento 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e disse: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família.
Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito. João batizou com água, mas vós sereis batizados no Santo Espírito. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: Também aos pagãos, Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor. Salmo responsorial 41. Com o refrão: Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e desejo Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me leve ao vosso Monte Santo até a vossa morada. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A aclamação. João 10, versículo 14. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, e assim fala o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho está em João 10, versículos de 11 a 18. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor dá vida por suas ovelhas, o mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas o mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir, escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo, tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e as considerações eu fiz aqui, tá? Quer fazer a experiência do coach? Você faça, problema teu. Mas vai buscar certinho da onde que bebe. Aí você vai descobrir que é desse povo aí que eu falei. Poder do subconsciente, sabe? Pseudos psicólogos. Psicologismos, né? Você quer encarar isso? Vai fazer um curso de psicologia. Faz que nem o padre Paulo Ricardo. Faz o curso de psicologia, depois especialização em psicanálise. Faz o trajeto completo, né? Aliás, todo psicólogo deveria fazer isso. E todo psicólogo tem que ter um outro psicólogo, principalmente orientador de caso. Coisa que a maioria nem sabe que tem que fazer, né? Não é só buscar o psicólogo. Procure saber se esse psicólogo, ele tem um psicólogo orientador. Sabia? Tem que ter. Agora, se é um psicólogo largado, você pergunta qual que é a linha dele. O cara é evasivo, não sabe se é psicanálise, se é terapia cognitivo-comportamental, que são duas coisas completamente diferentes, tá? Não sabe se é análise do comportamento, se é isso, se é aquilo, se é aquilo. Não dá certo, gente. Psicólogo é que nem médico. Ele tem que ser especializado. Ele tem que gastar mais 2 anos da vida dele fazendo especialização. Psicólogo generalista não existe, não. Tá? E assim como esse pessoal que se diz coach daquilo, pergunta se ele é formado em psicologia. Você vai ver que não. É que adianta. Que adianta? Ainda estraga a tua vida, né? E desculpa, nesse momento eu já não preciso de psicologismos. Às vezes eu falo as coisas aqui de psicologia, porque eu já trabalhei em livraria de psicologia. Claro que eu também faço meus psicologismos, mas eu não falo pra você faça tal coisa. Não, procure saber. Procure saber em que mão que sabe, em que situação que você tá. Quantos que eu já não vi? Ah, eu tô indo na psicóloga. Aí eu vou questionar qual que é a linha da pessoa. Vocês acreditam que as supostas colegas, né, porque não dá pra dizer que é amiga, cortaram a amizade comigo? Eu que tô errada, né? É sempre assim. Eu que tô errada. Eu não valho nada, eu não tenho formação. Não, eu tenho sim, o suficiente para descobrir o canalha do profissional que é. Dá vontade de chegar no CRP e denunciar. Tá? Então cuidado. Certo?
Aliás, psicólogo tem CRP, Conselho Regional de Psicologia. Qualquer coisa que vire esoterismo, vire autoajuda, isso aí tem que ser denunciado, porque isso daí não é ser profissional, isso daí é ser mercenário xamânico. Que aliás eu vi uma reportagem, né, de um cara que faz xamanismo. Eu não sei como é que o pessoal acredita em qualquer profissional zeco que cai aí. E o cara estuprou as mulheres e se fingindo de tongo, né? É mais um João de Deus. O João de Deus se dizia médium. E agora tá lá, se fingindo de doente, né? Deve estar doente mesmo, mas agora se fingir de doente agora? Por que que não ficou lesado na época antes de ficar pegando as mulheres lá que ia até ele? Tomara que pegue mesmo esse falso psicólogo, que o Conselho de Regional de Psicologia meta uns processos na cabeça, fazendo falsa psicologia. Cuidado com essas pessoas. Isso é a pior coisa que existe. Eu tô falando dessa forma meio brusca, porque infelizmente eu vejo muita gente ligada à Igreja Católica buscando esse tipo de coisa, porque isso é uma moda. Há uns 20 anos atrás a moda era o quê? Era reiki. Aí tá aí, ó. Um povo confuso, desequilibrado. E diz que é da Igreja Católica. Isso daí dá mais medo ainda. Tá? Desencaminhar o povo de Deus é pecado gravíssimo. Então cuidado com as coisas que você se mete. Eu prefiro 1000 vezes ser ovelha cega, surda, só ouvir a voz do pastor, do que ficar me metendo com coisa que eu não conheço, que eu não sei de onde que veio, e muito menos de que água é essa aí que está vindo. Então cuidado você que é ligado a isso. Está custando não só a tua alma, está custando literalmente a alma de outras pessoas que você está desencaminhando e você vai ter que prestar contas para o Todo-Poderoso. E depois não adianta chorar, né? Se até a pessoa que usa roupa provocante na missa vai ser julgada perante Deus, imagina as pessoas líderes de pastoral e tal, que desencaminham com conhecimento errado. Tá pior que a serpente lá do Éden, né? São filhos da serpente. E não adianta chorar e bater perninha, não, bater pezinho no chão. É filho da serpente mesmo. Vocês são cobra criada. Então abandona essa vida, meu irmão, minha irmã. Abandona mesmo, tá? Vai estudar direito a Bíblia, pede aí um encontro pessoal com Jesus na Bíblia, no Santíssimo Sacramento, quando você puder visitar, nem que seja na capela virtual aí, porque senão esse vírus vai ser fichinha perto do que pode vir. Porque a gente tá dando abertura para um monte de coisa errada. E muita doença também.